Essa turma que está aí dentro são loucos. Eles são malucos. Pessoas que estavam aqui nos assistindo, estavam nos criticando lá fora. Glória a Deus por isso. Quando nós falamos que conhecer a verdade liberta, isso é algo, para quem acredita, é algo ontológico. Liberta no sentido de que você conhece aquilo que você sabe que é verdade, e muitas vezes aquilo que é mostrado e comprovado que é verdade, as pessoas se negam a acreditar. Por isso que o grande Paulo de Tarso diz na carta dele aos Efésios, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados e potestades e governos demoníacos nos ares celestiais. Não há uma explicação lógica, jurídica, sociológica, antropológica para você justificar como se aplica uma substância que o seu fabricante diz que ela pode causar cardiopatias, por exemplo. Não se pode conceber e dizer, olha, nós não estamos no surto pandêmico, mas eu vou catar as crianças na sua casa, vou levar para um determinado nosocômio, vou aplicar a vacina e vou devolver essa criança no abrigo. E a mãe teve o leite cortado pela sequela intelectual, a opressão sofrida, e eu, junto com a doutora Marra, minha professora, estamos tentando defender essa família. Mas defender a família de quê? Defender a família de um agigantamento estatal, que a culpa é nossa. É exatamente a nossa omissão em debates desta natureza, uma questão do voto, que faz com que nós sejamos reféns disso. E por que eu comecei falando desta maneira? E você pode dizer assim, não, mas ele não é advogado, ele não vai falar de lei não. É porque assim, a lei, ela é tão óbvia, que você diz, então não existe mais lei no Brasil. A Constituição Federal é uma referência histórica, vinculada a um deputado federal chamado Luiz Guimarães, que lutou muito por ela, apesar dos seus contornos políticos, mas que ela não está em vigor. Por que eu digo isso? É simples. Nós vamos fazer uma análise aqui rápida, eu não vou me demorar, porque o tempo, infelizmente, é escasso, mas assim, meu chefe samurai tem a liberdade de passar, inclusive, meu contato, no WhatsApp, ou Instagram, o que vocês quiserem. A gente tem um projeto aqui, doutora Adriana, a gente tenta fazer uma live de 20 minutos todos os dias, no horário do almoço, vai tirando dúvidas. Enfim, Deus vai administrar e ministrar. Mas é algo simples quando nós pegamos o Código Civil, que dentre essas normas é a mais recente, e no artigo 15, ele vai dizer que ninguém é obrigado a se submeter a um tratamento com risco de vida. Não há mais necessidade de discussão sobre a matéria desse experimento. Porque o Código Civil, que é uma lei recente, século XXI, ela já diz que não, ninguém é obrigado, ponto. Aí você pode estar se perguntando, sim, mas isso é uma matéria constitucional. Mas a Constituição, no seu artigo 5º, diz que todos têm o direito à vida e à liberdade. A vida constitucionalmente prevista e a liberdade de não se submeter a uma terapia, a algo experimental. E quem está dizendo que é experimental é a própria Anvisa, que quando da liberação desse experimento, ela diz, vamos liberar em caráter experimental. Aprendi nas lições da doutora Kemi, inclusive, distribuímos dezenas de ações pelo Brasil inteiro contra prefeitos e contra governadores. O Código Civil ele já trata essa matéria desta forma. Mas se você quiser tratar da legislação sobre a vacinação, ela vai dizer que para que você faça isso, tenha um contorno de uma vacinação, ela tem que passar por um processo científico muito antigo, algo empírico, que você possa administrar e você possa ter um efeito prático. E aí eu lhe pergunto, você lembra? Eu sou um jovem de quase 50 anos, mas assim, eu não lembro
dessa perseguição para se vacinar pessoas por conta da poliomielite. Alguém lembra? E por que essa necessidade pujante de fazer esse tipo de procedimento para essas grandes Big Pharmas ou Big Techs? Esse é o ponto de reflexão. E aí nós observamos que o juiz de direito, primeiro que a Constituição Federal, no seu artigo 1º, parágrafo 1, ele diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por intermédio de representantes eleitos. Você não vota em juízes, nem desembargadores, nem ministros. E simplesmente dizer que a representação popular ela é feita pelo legislativo e pelo executivo. O judiciário diz a vontade da lei, o caso concreto, quando requerido para classificação social. Mas o mais interessante disso tudo é que não existe nenhuma decisão do STF que obrigue esse procedimento. Por incrível que pareça. A ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta que foi proposta à ADI lá no STF, o que ela diz é outra coisa. E aqui eu quero abrir aspas só para fazer uma pequena leitura do que diz a decisão do próprio tribunal. É a ação direta de inconstitucionalidade 6586. Onde está ele? Na internet, amigo. Você vai lá e você consulta. Aí você entende quem realmente são os negacionistas. A emenda da decisão, isso é uma decisão tomada pelo STF, pelos seus ministros. E ele vai dizer na ADI 6586 que a proteção da coletividade, em especial dos mais vulneráveis, é um direito social, a saúde e a proibição de vacinação forçada. É a exigência de um prévio consentimento informado do usuário. Intangibilidade do corpo humano, prevalência do princípio da dignidade humana. Está no acordo. Depois ele vai dizer o seguinte: afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar, administrativa, no sentido de implementar a vacinação sem expresso consentimento informado das pessoas. Alguém já leu para você esse trecho do STF? Mas ele diz isso. E mais embaixo ele diz assim: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Tenha como base, tem que ter quais são os requisitos para essa vacinação, entre aspas, compulsória, com base às evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. O que nós vimos aqui nesta tarde é que não existe fundamento técnico científico para que você seja compelido a aplicar no seu ente querido algo que a ciência já mostrou que tem mais efeito adverso do que a própria pseudopandemia criada por laboratórios chineses, e que isso já está vindo à tona através de uma gestão administrativa da América do Norte, e que nós estamos identificando que apenas o nosso país está nesta loucura, nessa necessidade de fazer algo compulsório. O problema é o agigantamento do Estado. O problema é a dificuldade da sociedade civil se organizar e dizer: olha, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, cabe ao prefeito e aos vereadores a organização da política municipal. E nós não vamos querer que haja esse tipo de perseguição. O próprio magistrado, de acordo com o artigo 464 do Código de Processo Civil, ele diz assim: a prova pericial consiste em exame de vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial ou técnico, for desnecessária em vista de outras provas, ou a verificação for impraticável. Nós tivemos uma brasileira, mãe, que faleceu depois de tomar esse experimento. Uma promotora de justiça, gestante. E o juiz de direito determinou a realização de um laudo pericial. Nós estamos cientificamente comprovando que isso é um experimento. E nós estamos judicialmente comprovando que a ADI do STF não obriga a vacinação, a não ser que haja comprovação científica, que não há. E nós estamos dizendo e comprovando através do laudo que foi disponibilizado que o perito avaliou e a conclusão é que a morte da promotora foi em decorrência do que ela recebeu nessa pseudovacina.
E o que é que falta para nós entendermos que isso é ilegal, inconstitucional e fere, inclusive, legislações internacionais que o Brasil é signatário e que entra na Constituição Federal por emenda à Constituição. E há aqui diversos, eu citaria muitos artigos para vocês, mas isso é claro, isso é evidente. E nós precisamos saber e lembrar de quê? Como nós precisamos nos organizar para evitar que isso continue acontecendo. Miguel Reale, ele ensina há muito tempo, faz aí uns 26 anos que eu aprendi isso, ele diz que há uma teoria tridimensional no direito. Direito é fato, valor e norma. Há um fato, por exemplo, a obrigatoriedade da vacinação, para quem entende que é vacina, eu não entendo, é um fato. Sobre esse fato, você valora, axiologicamente falando. E eu posso dizer, não, ser obrigado é errado. Daí surge a lei que não vai obrigar a vacinação. É assim que o povo, na sua maioria, governa a sua nação. Mas infelizmente o que nós estamos vendo, por exemplo, como nós tivemos casos específicos que nós estamos atuando como advogados, constituídos, é que simplesmente o magistrado diz, olha, vai buscar essas crianças e dá logo 5 doses. Foram 6. 6. No caso lá, nós 6. 6 doses. E aí juntamos aos autos de excelência, data máxima venda, concessa venda, permissa venda, todas as vendas que você quiser inventar e colocar, você pode colocar. Existe um atestado médico aqui. Porque a lei da vacinação diz que não é obrigatório. Quando um médico que tem conhecimento técnico e científico, tem formação acadêmica para isso, diz que essa vacina não deve ser administrada. E aí o magistrado diz, não, mas esse logo tem valor não. Mas se a própria lei que diz que quando não se tem conhecimento sobre algo, se busca de um técnico, e o juiz não é formado em medicina, o juiz é juiz, medicina é medicina, cada juiz mangueira da manga, não dá para misturar. E ela diz, não, mas mesmo assim, vai ter que tomar. E deu a decisão, dessa decisão, cabe um agravo do instrumento, que tem um prazo de 15 dias, a juíza deu 10 dias para fazer sob pena de busca e apreensão dos menores. E ela deu 10 dias porque ela sabe que o recurso cabe em 15, então ela deu menos, que são 10. E aí você fica, qual é a grande preocupação, gente nossa? Por que isso está acontecendo? Por que essa necessidade premente de aplicar isso nas crianças, no processo pandêmico que surgiu e agora já não existe mais? Exatamente por que isso? Esse é o grande mistério. É um controle de natalidade, é um controle de mortalidade, é um controle populacional, é o interesse econômico, mas quem está colaborando com isso? Porque as autoridades constituídas, dos promotores, juízes, desembargadores, conselheiros tutelares, por que eles estão corroborando com isso? Se na verdade quem sustenta quem faz essa roda girar somos nós, através dos nossos impostos e etc. Esse é o questionamento. E aí o entendimento que nós que deve saltar aos olhos é que nós já temos documentação internacional suficiente, como relatório norte-americano, do Congresso norte-americano, dizendo que esse procedimento é totalmente ineficaz. A própria origem desse vírus, dessa coisa toda, é totalmente questionável. Mas mesmo assim, nós estamos violando a legislação interna e a legislação externa, a legislação internacional. E o que é que vai mudar? A capacidade de organização da sociedade civil. Os pais e a mãe, eles estão mexendo exatamente no maior patrimônio que pode unir a maior quantidade de forças possível e necessária dentro desse país para que nós possamos fazer a diferença. E é exatamente por isso que nós precisamos direcionar as nossas forças a lideranças
regionais, municipais. Não estou falando em político não, tá? Eu não tenho nenhum político de estimação. Mas o vereador, como a nossa vereadora que está ali, desde o começo, prestando atenção, e está conosco aqui, e é um exemplo do vereador que está participando, se capacitando. Então, todo esse grupo precisa se organizar. Infelizmente, nós só nos mexemos quando somos incomodados. Mas isso é bíblico. Porque a carta de Tiago diz: aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. Pecado da omissão é o pior de todos. Porque além de ser o pecado, pela omissão é pela preguiça também. Então, que nós possamos entender que nós não devemos temer a morte, mas sim a desmoralização, a desonra. Que nós possamos nos unir, interagir, independente de onde você esteja. Nada para aí, lá no Nordeste, quente, não está tão quente como aqui não, mas está quente lá, viu? E nós estamos juntos e unidos. Agradeço ao João, agradeço à doutora Raíssa, que eu sou fã de muito tempo, a doutora Kim, que me ensinou tanto, Jéssica, estatisticamente, comprovou aqui tanta coisa, matematicamente, mas essa audiência pública, essa transmissão pública, esse encontro nosso, não pode terminar hoje. Ele tem que ser dado, a ele tem que ser dada continuidade, e essa responsabilidade é minha e é sua. Deus abençoe todos vocês.